Uau, uau, glória a Deus. Igreja, lugar de alegria. Igreja, lugar de comunhão. Igreja, lugar de proclamação. Proclamação do que? Senão da palavra de Deus. É com muito temor que eu estou compartilhando essa palavra com vocês hoje. Proclamação significa anunciar em público, em voz alta, aclamar. Proclamação de boas novas, proclamação do Evangelho, proclamação do trabalho que Deus fez através do seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos dar continuidade, para que nós tivéssemos o privilégio de ser proclamadores de boas notícias, de boas novas, de salvação, de justificação, de redenção do Senhor para os povos, assim como um dia chegou até você. E chegou até você, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos dar continuidade. Mas, como essa obra não está sendo feita da forma que deve, preciso trazer essa palavra e proclamar e posicionar-se na sociedade. Tem sempre um preço a ser pago, queridos. E há uma frase muito célebre, ilustre, talvez você já tenha ouvido falar, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Dr. Martin Luther King, devia estar na Bíblia uma frase dessa. Na verdade está na Bíblia, de outra forma, e eu vou trazer para vocês. Mas essa célebre e famosa frase, que diz que o que preocupava ele, não é o grito dos maus, porque os maus sempre vão estar fazendo o que deve ser feito, fazendo maldade, fazendo o que faz de melhor, como nós fazíamos, como éramos pecadores, nós pecávamos. Pastor, mas nós continuamos pecando, mas não somos mais um pecador lutando para ser santo, mas um santo lutando contra o pecado. Mudou a perspectiva. Então essa frase é recheada de verdade. E infelizmente, sobre o silêncio cúmplice de homens bons, sobre o silêncio de homens decentes, sobre a isenção de homens bons e honrados, é que muitos crimes são praticados, e atos imorais, cruéis, inadmissível à nossa alma, muitas vezes, causa indignação, mas está sendo vivido, acontecendo no nosso mundo, no nosso tempo, como se fosse coisa normal, e não é normal, não deve ser normal. Há uma tolerância com tantas coisas que são pecados, que afastam de Deus, que te levam para a perdição eterna, que não deve ser tolerado. E por que acontece? Por conta do silêncio dos bons. Olha só, a palavra de Deus nós encontramos no Antigo Testamento, já fizemos essa série falando sobre isso, mas infelizmente é verdade. Mas o bom é que pode ser revertido, pode ser mudado, pode ser transformado, e pode começar em nós, em mim, em você. Amém? Juízes capítulo 9, versículo 8, estava falando sobre o tempo de Abimeleque e tudo mais, contextualizando, mas Deus traz sobre eles essa analogia, e eu quero ler com vocês. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, fala comigo, oliveira, seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, diga, figueira, venha ser nosso rei, pediram a figueira. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar a meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre árvores? Depois as árvores disseram à videira, pode falar, videira,
Venha ser nosso rei, convidaram ela. Ela, porém, a videira, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, fala assim: fora espinheiro, venha ser nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Ele nem tinha tomado posse, já estava ameaçando. O que o texto está alertando, queridos? Que se os bons não dominar, os maus vão tomar conta. Não foi exatamente o que o Dr. Martin Luther King falou numa frase? É o que está no texto. Quando os homens honestos governam, o povo se alegra. Quando os maus dominam, o povo reclama. Está em Provérbios 29:2. A grande sabedoria de Provérbios traz sobre isso. Quando os justos florescem, essa é a palavra, o povo reclama. Quando o justo floresce, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Se nós não nos levantarmos com coragem e ousadia, seremos dominados e governados por maus homens, por espinheiros, por pessoas más. E aí, quando começar a gemer, e a própria palavra mostra sobre isso. Eu resumi um pouco sobre ela, mas está lá quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Diz que os homens nesse tempo, e fala nos últimos tempos, e eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos. Se não é o último tempo da humanidade, para alguns, está chegando os últimos tempos. Ontem eu acabei de fazer 53 anos. Indo contra todas as perspectivas, principalmente do meu pai, que falou que eu não chegaria aos 30. Mas graças a Deus, o Espírito Santo entrou na minha vida, e eu estou batendo recordes. Estou batendo recordes. Nos últimos tempos, os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, esses são espinheiros, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não têm respeito pela religião, não têm amor pelos outros, e são duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, são traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amam mais os prazeres do que a Deus, parecem ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negam o verdadeiro poder dela. E a Bíblia adverte: fique longe dessa gente. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Espinheiros são homens maus, amantes de si mesmo, que só pensam no seu eu, no seu ego. Egolatria é o nome disso. Em implantar o seu próprio reino. E aí nada tem limite. Se ele consegue roubar uma nação, ele quer roubar duas, um continente, o mundo todo de preferência. Não tem limite. Simplesmente não tem limite. São homens desesperados, despreparados, desalinhados de Deus. Homens sem caráter, sem temor, sem honra, sem Deus e disposto a saquear a terra. Esses são os espinheiros. E algo que eu pedi autorização do Saulo para compartilhar, porque nós tivemos há poucos dias nosso jantar e congresso dos homens de honra. 280 homens estiveram naquele jantar. 109 pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus. Porque nessa casa tem homem. Tem homem aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Eles não acordaram ainda, mas estão aí. Aliás, eu queria fazer esse momento, queria mais uma vez dar os parabéns aos homens de honra e pedir para que as mulheres de honra dessa casa aplaudam esses homens. Foi simplesmente sensacional, para dar continuidade naquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa vida, para esse ministério, para a nossa vida como cristão.
E o Saulo compartilhou naquela semana sobre o texto base que nós estávamos trabalhando, e ele colocou no grupo de homens de honra. Eu quero compartilhar brevemente isso, porque é muito pertinente a esse assunto. Quando ele compartilhou sobre 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio em algumas versões vai variar, pode ser de moderação, de prudência, de bom senso. Para que possamos continuar diante de tantos desafios que estão diante de nós, mais do que nunca, precisamos ser fortes e corajosos. Não conseguiremos sendo fracos e covardes, moles e tímidos. Por várias vezes eu citei, o Saulo está falando, e eu concordo com ele, porque eu também. Esse versículo dizendo que Deus nos deu um espírito, não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem e ousadia. Só que o texto está dizendo, olhando com atenção, o texto Paulo diz coragem, não diz coragem e ousadia, mas amor, poder, amor e equilíbrio. Uau! Poder, eu até entendo, ele colocou, mas amor e equilíbrio parece ser palavras que não combinam com o contexto da declaração de Paulo, e não parece ser virtudes que combatam o medo e a timidez. Parece mesmo. Meditando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe o seguinte entendimento: primeiro, que precisamos para vencer a covardia e avançarmos, é saber que temos poder, e Deus nos deu poder através do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Poder para quê? Para proclamar o Evangelho. Igreja, lugar de proclamação. Segundo, o amor precisa acompanhar o poder para que tenhamos motivação correta para usá-lo. Poder e autoridade, quanto mais você tem, mais temor você deve ter em usá-lo. Nós vemos um exemplo em Lucas capítulo 9, no verso 54, João e Tiago, sem amor, pergunta para Jesus, quando ele chega no lugar que foram rejeitados, os discípulos: quer que a gente mande fogo do céu consumir e matar todo mundo aí, Jesus? Jesus olha e fala: pera aí, gente, que espírito é esse? O Filho do Homem não veio para isso não. Às vezes dá uma vontade grande de arrancar da espada e fazer justiça com as próprias mãos. E aí é que precisamos mais do que nunca que Deus intervenha, para que o amor seja acompanhado dessa moderação. Equilíbrio é a palavra. Moderação, prudência, bom senso faz parte da receita para a continuidade, porque sem ele corremos o risco de aplicar doses erradas de poder e de amor diante dos desafios que enfrentamos. Ele traz um exemplo bem interessante: não precisamos de uma bazuca para matar um mosquito. Então, doses de amor. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento correto de quem somos e o que podemos. Que nele e para ele possamos dar continuidade na grande obra que nos foi confiada e sermos inspiração para a próxima geração que está sendo preparada por nós para continuar a proclamar. Em nome de Jesus. Obrigado, Saulo. Pode dar uma salva de palmas por esta palavra. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor nos encontre fazendo aquilo que Ele nos comissionou. Que o Senhor nos encontre dando continuidade, proclamando o Evangelho que Ele começou e comissionou a seus filhos, a nós, a fazer o mesmo. Amém? Você crê nisso? Continuidade. Pastor, mas eu acho que eu não estou maduro o suficiente. Eu vou dar uma receita bem simples, querido. Porque às vezes a gente pensa que tem que estar super, mega, hiper preparados para responder todas as coisas. Eu quero dizer para você que eu não estou preparado para responder tudo. É por isso que temos discipuladores, amigos, pessoas
que caminham há mais tempo que a gente. E esse é o segredo. É você caminhar, é você absorver, é você praticar e você repartir daquilo que já recebeu. Sabe, quem recebe, recebe e não reparte, não leva para ninguém, não dá continuidade, chama-se mar morto. Não tem vida, uma densidade de elementos preciosos, só que sem vida no mar morto. Então nós não podemos ter essa síndrome, nós precisamos proclamar, dar continuidade, precisamos praticar aquilo que aprendemos. Então o que é isso, pastor? Alguém falou para você que Jesus te ama, você sentiu isso no seu coração? Você teve essa experiência sobrenatural com Deus? O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo? É isso que você precisa compartilhar. Mas eu gostaria de curso disso, daquilo outro. Isso é muito bom, essa fome, essa sede da busca pela palavra. Mas também tem tantos que se envolvem com isso, que depois não consegue nem compartilhar o básico, porque tem muita informação. Então, formação de menos, informação de mais. Nós precisamos de equilíbrio, de ação, como diz a palavra, oração. Falar e agir, colocar em prática. É o segredo, é o que nos diferencia do próprio Satanás, do próprio diabo, que quando escuta o nome de Jesus estremece. E nós representamos esse reino, representamos o próprio Jesus. E às vezes não estamos proclamando da forma certa, da forma correta, com a motivação sadia, com a intenção ou a intensidade que é necessária. Não podemos, como Saulo colocou nesse devocional. Lembrando que ele colocou isso para homens. De repente as mulheres acham, muito dura essa palavra. Para os homens tem que ser uma linguagem um pouco mais pontual. Amém? Estão entendendo isso? Então, queridos, semana passada nós fomos ministrados. Igreja é lugar de reconciliação. Igreja é lugar de reconciliação. Lembrando que igreja não é os templos, não são as paredes, amém? Igreja somos nós quando nos reunimos. E também, quem já exerce algum tipo de liderança, sabe que aquilo que nós ensinamos, compartilhamos, também somos testados naquilo que nós ensinamos. Se você é pai e mãe, você já deve ter provado isso. Para ser pai e mãe, para ser discipulador, para ser um cristão de verdade, esse ditado popular não cabe na nossa vida. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Isso não serve para cristão, para pai e mãe que quer criar um filho educado e um filho que seja bom para a família e para a sociedade. Paulo vai na contramão disso, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, fazer de uma forma que você possa olhar para as pessoas e falar assim: seguinte, meu irmão, faz do jeito que eu estou fazendo e já vai dar tudo certo. Será que temos coragem? Será que temos essa ousadia? Será que temos essa autoridade? Esses dias nós estávamos na cozinha tomando um café, e aí não sei de onde apareceu uma Coca-Cola. E a Vanessa Stamato falou assim: não vou tomar. Mas por que você não vai tomar? Não, porque eu falei para a Alicia, para a pequenininha, que não é para tomar. E que autoridade eu vou ter para falar para ela não tomar? A Alicia nem estava lá. Falou, mas ela sabe que a autoridade está quando você faz o que tem que fazer, mesmo no secreto. Mesmo que ninguém fosse denunciar ela para a Alicia. É um ótimo exemplo para isso. E achei admirável o que ela falou. Então, não é fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque isso não funciona. Então eu estava, na verdade, participando de uma reunião de pastores da cidade, no hotel aqui da cidade. Então a igreja estava reunida. Estávamos no tempo de oração e veio a oportunidade de praticar mais uma vez aquilo que foi ensinado nesse púlpito. E eu quero compartilhar isso com você.
Mas para compartilhar o que eu quero compartilhar, primeiro eu preciso contextualizar, porque foi o que aconteceu. E também tem a ver com a palavra proclamação. Coloque a Bíblia aí, ou abra Jonas capítulo 3. Para você entender melhor isso. Inclusive, sábado à tarde, as crianças foram ministradas sobre esse personagem. Sabe, aquele que foi comido pelo peixe e tudo mais? É esse cara aí. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Olha que lindo, né? Era uma cidade muito grande, sendo necessário quantos dias? 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Você conhece a história. O triste aqui nesse texto é: o Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Na primeira vez a ordem foi a mesma: vai lá, porque o pecado daquele povo chegou até mim e eu vou destruir tudo. Mas eu vou lá fazer o quê? Jonas queria mais que destruísse mesmo. Eu conheço aquele povo, eles são até meio inimigo. 120 mil pessoas, Deus lamenta no final. E fora os rebanhos desse povo, as riquezas desse povo. E aí o que acontece? Jonas não queria ir. Jonas não respondeu. Querido, se eu não estou tendo uma miragem, eu estou vendo Raul e Hélida entrando dentro do templo. Seja bem-vindo, família Baez. Bem-vindo, Raul, Hélida. Pode sentar aqui na frente se quiser. Glória a Deus. Quem não conhece Raul e Hélida, nossos melhores argentinos, músicos, ministros de louvores, pastores por excelência. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Glória a Deus, sai em casa. Uau. Como eu ia dizendo, você conhece a história. E Jonas recebeu a missão: vai pregar em Nínive. Vai lá levar essa mensagem de arrependimento. Fala para o povo que eu vou destruir. E você conhece a história. E eu penso que da hora que ele recebeu essa ordem do Senhor até a hora que ele entrou dentro do barco, que você conhece a história, ele deve ter gasto mais ou menos um dia, até comprar passagem, arrumar mala, essa coisa toda. E aí até que se descobriu que ele era o problema do barco, que uma tempestade veio e parece que ia acabar com tudo. Ele se entrega, dizendo quem ele era e que aquilo estava acontecendo por causa dele. E para não morrer todo mundo, pegaram ele e jogaram dentro do mar. E a palavra diz que um grande peixe veio, o Senhor mandou um grande peixe e o peixe engoliu ele. E quantos dias ele ficou dentro do peixe? 3 dias. Quantos dias era para percorrer a cidade? Só para correlacionar algumas coisas aí. Sabe, queridos, é com muito temor que eu vou falar isso aqui, porque no meio dos pastores isso aqui pegou. Deus gastou mais tempo convencendo o profeta a fazer o trabalho do que o próprio trabalho em si. Deus gastou mais tempo convencendo o profeta a ir fazer aquilo que ele tinha falado para fazer. E o que era para fazer? Corre a cidade, 3 dias você dá conta desse recado. E faz um trabalho bem feito. Deus falou: vai lá, diz isso, isso, isso. Olha o que ele disse: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele trouxe condenação. Isso aqui para provar que mesmo que você não consiga levar toda a mensagem, é o Espírito Santo que convence o pecador. Ele só precisa de um instrumento chamado você. Deus levou mais tempo convencendo o profeta para fazer o trabalho do que o trabalho. Ele salvou a cidade em um dia. Ele passou correndo. Muitos acho que nem entenderam, mas a palavra diz que chegou até o rei a mensagem.
E o rei declarou jejum coletivo. Até os animais, bebês, ninguém comeu, em forma de arrependimento. O rei tirou suas vestes e se vestiu de saco, em prova, em símbolo de arrependimento. Então Deus quer fazer a obra dele em um dia, se for preciso, para salvar. Não existe, queridos, guarda isso, não existe cidade difícil. País tal é difícil, país tal é devorador de missionário. Essa cidade é muito difícil porque tem muita etimologia, porque tem muitas religiões. Não existe, repita comigo, não existe cidade difícil. Fala com vontade, não existe cidade difícil. Uau! Não existe cidade difícil de conquistar. O que existe são profetas, pastores, líderes, cristãos, difícil de convencer a responder e obedecer o chamado. É isso que existe. Porque Deus só precisa de um que se levante e faça. E a gente fica sempre esperando pelo outro. Não, eu quero dar essa nobre tarefa para você. Mas o chamado é nosso. Ali onde você trabalha, na área de atuação da sociedade de influência que você trabalha, é você. Não dá para mandar outro. E às vezes nós não fazemos, Deus levanta outro por misericórdia. Mas nesse caso Deus queria provar isso. E o pior, ele faz o trabalho mal feito. Leva a notícia e fica esperando que a cidade seja realmente fulminada. E aí a cidade se arrepende. E ele continua discutindo com Deus. Em vez de falar assim, bom, aqui vencemos, qual que é a próxima? Ficou triste, porque a cidade não foi destruída. E quase morreu do coração, de depressão, porque um pé de abóbora se derreteu na frente dele. Um pé de abóbora, uma lagarta veio e comeu. Lê o texto, é muito top. Estava lá na sombra, né, fiz meu trabalho. Cara, não existe cidade difícil. Existe cristãos difíceis. Existe profetas, pastores, missionários. Você que tem o chamado, será que está difícil de Deus te convencer? Nós cristãos somos os portadores das boas novas. Nós somos os detentores da glória, do poder de Deus. Os anjos queriam isso e ele falou, não, eu quero que meus filhos façam. Nós temos a palavra de salvação, nós temos o Espírito Santo. E estamos sendo mesquinhos, retendo a glória de Deus. Os inimigos, os espinheiros estão dominando. E nós estamos nos calando, nos acovardando. Deus quer salvar a cidade num dia, se for preciso. E nós estamos retendo. Nós estamos sendo mesquinhos, querendo guardar só para nós, pensando só no nosso reino, agindo como se fosse espinheiro, e não pensando no reino de Deus. E às vezes o pensamento vem do inferno. Não, meu tempo já passou. Não, acho que não é meu tempo ainda. Quando eu terminar a caminhada da fé. Quando eu for batizado no Espírito Santo. Quando eu ler toda a Bíblia. Daí eu fico evitando de ler toda a Bíblia, porque eu tenho medo do sobrenatural. E o sobrenatural já aconteceu. O maior milagre que pode acontecer na sua vida já aconteceu. Salvação. Fazer crescer uma perna, voltar a enxergar, tantas outras coisas. Isso aí não vai adiantar de nada na eternidade. Porque você vai voltar para o pó de novo. Mas a salvação é para toda a eternidade. Uau! Então, queridos, eu acho que você junto comigo deve pensar nisso. Chega de reter a glória de Deus. Chega de dar prejuízo para o reino. Como nós vimos semana passada. Quando na figura do Onésimo nós nos colocamos como escravo fugitivo, dando prejuízo ao nosso Senhor. Nós queremos as bênçãos. Talvez essa palavra era para ser só no meio dos pastores mesmo. Mas Deus me deu um espírito
de ousadia para compartilhar com vocês, porque aqui há pastores, líderes, mestres, profetas, evangelistas, que pode transformar essa cidade. Deus só está pedindo 10%. E com base nisso tudo, nós devemos ser transbordantes do Espírito Santo de Deus, a ponto de transformar a nossa cidade, transformar a nossa nação. Pastor, mas precisava começar a transformar lá em casa. Já começou. E a palavra diz que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel, ele é justo, ele é suficiente, ele é capaz de concluir, de terminar. Por isso que eu falei, é com muito temor que eu estou compartilhando isso. Sabe, nós precisamos transformar a partir da onde a gente está instalado, onde a gente tem nossos dons, nossos talentos aplicados, onde nós estamos liderando, onde nós estamos fazendo. Então, em nome de Jesus, queridos, nós precisamos influenciar as áreas da sociedade da nossa cidade. Onde o espinheiro está ocupando, que as videiras, as oliveiras e as figueiras tomem esse lugar, em nome de Jesus. Que esses lugares sejam ocupados por videiras, oliveiras, figueiras, que seja ocupado por vocês. Amém? Eu gosto de pensar que nós, como igreja, como essa área de influência da sociedade, naquilo que nós estamos ensinando da palavra, que a gente está fazendo um serviço bem feito, um serviço muito bom. Sabe, quando eu tenho essa avaliação, quando as pessoas, outros pastores conversam com vocês, falam: uau, o ensino de vocês deve ser muito forte. E é mesmo. Mas mais do que isso, há uma graça sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Às vezes eu penso que alguns elogios vêm só para nos inflamar e a gente ficar se achando. Aí fica se achando e não sai do lugar, porque está se achando aqui em vez de ir. Entende? Muito bem. Então eu trouxe toda essa história, porque foi isso que nós fomos ministrados, de não reter a glória de Deus, de não reter o que Deus colocou sobre nossas vidas, que é o melhor, que é Jesus, mas não de uma forma simplista, mas algo de corpo, alma, de espírito, algo verdadeiro, algo e que não é um final de semana que acontece, é nosso estilo de vida, é nos nossos negócios, é quando estudamos, nos relacionamentos, quando alguém tenta até passar a perna na gente, você tem palavras abençoadoras, né? Muito sabe, eu caí no golpe do Pix, me distraí e caí no golpe, e vai fazer o quê? Vamos fazer o que a lei manda, o que eu tenho direito. E eu fiz isso, fui para a polícia, gastei um tempão lá, e infelizmente eles não podiam me ajudar, enquanto eu conversava com a pessoa e queria mais, e eu dei a entender a ele que tinha mais, e para segurar ele na linha. Mas infelizmente nossas leis, nossa justiça, nossa forma de atender o cidadão não pôde resolver meu problema. E se o meu fosse único, era uma exceção muito que bem, mas havia vários lá, centenas acontecendo na nossa cidade, e só com autorização de um juiz. Então, se você não conhece nenhum juiz, eu pelo menos não conheço nenhum de futebol para me ajudar nesse horário, nesse tempo, porque era só rastrear e pegar o cara em flagrante, pensando de forma simples. Mas por que isso não acontece? Porque dá a impressão, literalmente, que estamos sendo cuidados, governados por espinheiros. E aí me restou o quê? Abençoar o golpista. E eu falei para ele, que Deus te abençoe e faça bom uso do ilícito, que você me enganou, porque ele usou o nome do meu filho,
E eu falei para ele, um pai de verdade sempre vai socorrer um filho, coisa que provavelmente você não teve. Mas que Deus te abençoe e que você conheça o Pai de verdade, o Pai do céu, através de Jesus, que é dono de todas as coisas, inclusive do dinheiro que você me tomou. Deus te abençoe. E aí eu bloqueei. É o que deu para fazer. Ai, que legal, pastor, e quanto voltou? Até agora nada daquele dinheiro. Mas no mundo espiritual, e o nosso Deus, meu Pai do céu, já me devolveu pelo menos umas 3 vezes mais. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pois bem, queridos, eu falei de reconciliação. E diante dessa palavra, diante desse mover, que eu precisei obedecer ao comando do Espírito Santo. Eu estava nessa reunião, e um dos pastores que estava nessa reunião não tinha um bom relacionamento com ele. Aliás, nunca havia falado com ele. E para falar o que eu vou falar para vocês agora, inclusive eu conversei com ele antes, para ter certeza. Falei, estamos bem, eu vou testemunhar e vou trazer para a igreja. Já falei com a diretoria, já falei com a liderança, já falei com meus discípulos, e eu quero trazer isso para a igreja, porque eu creio que isso traz cura no corpo de Cristo, no nosso meio, no corpo, na alma, no nosso espírito. E eu estou falando do pastor Nicolete, pastor da igreja Recomeçar. E a igreja Recomeçar, quando chegou na cidade, eu falei mal do pastor. Falei coisas que não vou repetir aqui, porque eu já falei para ele que era quem eu devia. Eu falei isso de você. Tudo que eu lembrei eu falei. E eu sei que eu falei para alguns de vocês. Eu quero pedir perdão para a igreja, porque de repente isso te inflamou mais ainda. Ou de repente você até não concordou com quem me ouviu falando, e isso de repente fez mal para você. Quero te pedir perdão também por isso. Mas foi debaixo de uma graça, de uma unção, de uma autoridade, que eu fiz isso. Eu chamei um pastor que me conhece bem, pastor Marcos Bertoc, amigo, já foi membro dessa casa. Dos que estavam ali, era o que mais me conhecia. Eu trouxe ele como testemunha. E eu olhei bem para o pastor e falei assim, eu disse isso. Eu quero retirar todas essas palavras. Eu quero dizer que você e seu ministério são bem-vindos nessa cidade. Que vocês sejam bênção. Porque eu entendi, queridos, que diante dessa palavra que eu estou dizendo aqui, de proclamar, de um mover que está acontecendo entre lideranças dessa cidade, de algo que Deus já tinha me dado o comando de fazer, e eu não sabia nem por onde a coisa está acontecendo. Nós vamos, em nome de Jesus, saquear o inferno nessa cidade. Nós somos líderes, pastores de uma cidade. E eu olhei para aquele pastor e falei, essa diferença tem que acabar e vai ser hoje. E eu olhei para ele e falei, o pastor Marcos estava em lágrimas, não serviu para muita coisa naquele momento. Aí a hora que eu vi, eu estava chorando também, e o pastor estava chorando também, eu falei, ainda bem que ninguém está filmando. Nem parece que é homem. Mas foi um momento muito, muito interessante. Eu pedi perdão, ele liberou perdão, ele agradeceu pela ousadia, pela humildade. E eu penso que eu tive que ter mais o espírito de obediência do que outra coisa. E realmente, tudo aquilo que eu havia falado, eu retirei essas palavras e abençoei o ministério. Porque na multiforme sabedoria de Deus, eu percebi que, enquanto nós estávamos vivendo coisas tão terríveis, e parecia que a gente estava sendo saqueados por esse ministério, e entre muitas coisas que aconteceu, eu consegui ver ao contrário, que eles estavam cuidando de quem a gente não tinha condição de cuidar naquele momento. Não tiveram capacidade de suportar o que aqueles que ficaram suportaram. E eu só posso entender isso. Sabe por quê? Porque eu não me sinto dono de ninguém. Todos nós pertencemos ao Senhor. Eu tento cuidar de cada um de vocês, cada família, como quem vai prestar conta para o Senhor. E eu sei que não é o suficiente, que eu falhe muitas coisas. Por isso, novamente eu peço perdão. Se com essas falas você se ofendeu, você ficou triste, você se magoou,
a partir desse dia então, que foi numa quarta-feira, para mim ficou liberado no mundo espiritual. Não tenho nada contra eles. Abençoei de verdade. De verdade. E os próximos passos provavelmente será testemunhar em meio aos pastores. Que esse perdão, que a liberação desse perdão traga cura, traga entendimento, traga comunhão, traga reconciliação, traga proclamação como deve ser. Igreja é lugar disso. E eu falei para ele, nós temos um desafio, ganhar 10% da cidade. Então tem trabalho para todo mundo. Tem muito trabalho nessa cidade. Porque nós precisamos ganhar, cuidar bem. A igreja é o ponto de partida e não de chegada. Então nós vamos continuar fazendo essa obra. E em nome de Jesus, que haja essa proclamação do Evangelho da Paz. Que haja em nome de Jesus essa comunhão, salvação, justificação, poder que há na igreja para transformar, para saquear o inferno. Aqueles que estão lutando, que estão juntos pela mesma causa, não podem estar divididos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Poderosamente, queridos, poderosamente. E mediante essa palavra, a esse testemunho, eu não posso deixar de desafiar a você a estar perdoando também, se assim foi. Pastor Adalberto da Quero Viver esteve aqui, teve todo um processo de conserto. E isso como nunca antes está acontecendo, essa harmonia entre os pastores. A fala é, vamos nos conhecer convivendo uns com os outros. Pode ter certeza que vai ter muita coisa para se afiar, para se afinar. Porque eu não vou deixar de falar que eu acho que está errado e eu sei que eles também não. Então vai ser um tempo muito bom de nos conhecermos. Não pelo que o nosso povo, as ovelhas, falam que são. Mas nós conhecermos de perto uns aos outros, olho no olho. Eu sonho com um dia de que chegou gente aqui que veio de tal igreja, falou assim, qual que é o problema com o seu pastor? Seu pastor é meu amigo, olha aí. Tem margem para ficar pulando de galho em galho depois? Não tem. Ah, vou para a igreja tal. Falei assim, vai lá que eu aviso o pastor. Aí você já chega com a ficha pronta lá. O que você acha? Isso é uma forma de proteger o rebanho. Tem espaço para todo mundo. Eu não me sinto usurpado. Não me sinto. Apesar que o sentimento atacou muito. Por quê? Porque as pessoas pertencem ao Senhor e mais ninguém. Eu tenho até receio de falar, meu discípulo, minha ovelha. Por isso que quando perguntam como é que está a sua igreja, eu falo, eu não tenho igreja. A igreja do Senhor. Mas quantos membros você tem lá? Eu falei, nenhum. Lá não tem membro, lá tem discípulos. E todos pertencem ao Senhor. Tá bom, pastor, quantos discípulos tem na igreja? Eu falei, menos do que precisava. E mais do que eu posso dar conta. Porque essa obra não é minha. Os pastores ficam bem doidos comigo, porque eles querem fazer números. Querem ver números, para ser evangelástico. Então, nada pertence a nós. Tudo é do Senhor. Então, quando você estiver discipulando alguém, pense nisso. Está fazendo para o Senhor. Aí quando você faz para o Senhor, você faz o seu melhor, você faz com excelência. Você investe naquilo que você ama. Amém, queridos? Então se você precisa também liberar esse perdão, quero convidar você para vir para frente. Vamos orar. Se você entendeu desse evangelho, quer entregar a sua vida para Jesus, o momento é esse também. Faz um sinal com a sua mão, coloque-se de pé, nós vamos louvar o Senhor. Esse louvor maravilhoso. E é um tempo de você vir aqui na frente, num ato de profético, um ato profético, daquilo que você está sentindo, ou estava sentindo, mas está liberando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós podemos profetizar. Por isso que existem profetas que são difíceis, né? Porque nós não queremos obedecer. Vamos colocar de pé? Enquanto você vem, eu
Eu vou estar orando, se assim você quiser. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi ministrada, assim como o Senhor ministrou meu coração. Eu estou diante da igreja do Senhor, da Tua noiva, Pai. É com muito temor, com muito tremor, Senhor, que eu venho trazendo essa palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, assim como houve um concerto, Pai, entre mim e o pastor Nicolete, de liberação de perdão naquela noite, que todos aqueles que foram feridos por essa palavra, todos aqueles que de alguma forma ficaram incomodados, Senhor, por aquilo que eu falei, que haja cura, que haja uma libertação, que haja, Senhor, uma restauração da comunhão, para a proclamação da Sua palavra, Senhor, de verdade. Nós queremos viver o Evangelho de verdade, da verdade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as vidas que se colocam diante desse mover, desta unção, que ela atinja, Senhor, a primeira, a segunda geração de discípulos, a terceira, que ninguém, Senhor, dessa casa, Senhor, fique sem receber o Teu mover, o Teu toque, a Tua graça, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelas vidas que entregam a sua vida nesta noite, para o Seu senhorio, que haja o maior milagre na vida deles, Senhor, o milagre da Tua salvação. Eu os abençoo, Senhor, com a bênção da salvação, da justificação. Escreva, Senhor, os seus nomes no livro da vida, e que eles sejam reconciliados com o Senhor para toda a sua vida e eternamente. Eu os abençoo, Senhor, com a bênção do Senhor, com a bênção da proclamação do Teu Evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Que a igreja diga comigo: amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.